Bom, gente, vamos iniciar. Prazer enorme para vocês estarem aqui, estou muito feliz. Eu sou a Lu Rodrigues, eu sou terapeuta, tenho uma formação em Direito, eu sou advogada, advoguei por alguns anos, mas eu me identifiquei mesmo foi aqui, mas foi cuidando de pessoas. Na realidade, eu acho que isso já vinha de muito tempo, né? Porque com o direito eu imaginava poder cuidar de pessoas também, mas me encaixei. Advoguei alguns anos só e realmente acabei deixando para lá. Fui para a área da moda, tenho uma formação em moda também, e através da moda eu cheguei aqui na terapia. Por quê? Porque eu comecei a identificar que a preocupação em arrumar o exterior é tão grande, e eu, como consultora de imagem, uma especialização da faculdade de moda que eu fiz, eu verificava que... Prazer, Valéria. Eu verificava que as pessoas, elas se preocupam muito com o que está por fora. E em conversa com algumas clientes, eu pude ver o quanto por dentro elas estão feridas e machucadas. Por isso eu fui para a área da psicanálise, comecei a entender um pouquinho da mente humana, por que uma preocupação tão grande com o exterior, apesar de vivermos aqui no mundo do ter, né? Não é no mundo do ser. As pessoas são valorizadas aqui por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são. Então é assim, pretendo ter um grupo onde as pessoas que puderem passar pelo meu processo terapêutico comecem a valorizar mais o ser do que o ter. Por isso que eu comecei esse trabalho aqui com vocês, e o meu propósito é levar esse trabalho aqui com vocês até o final. Esse é o meu projeto, esse é o meu propósito, tá? Eu gostaria muito, muito de poder estar com vocês aí, até que realmente o Senhor venha, nos leve, ou que a gente possa ir ao encontro dele. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre autoimagem e sobre autoestima. Por que autoimagem e autoestima? Vocês vão verificar que uma se conecta com a outra. A autoimagem se conecta com a autoestima. Tem muito a ver uma com a outra. E, inclusive, eu aumentei um pouquinho o nosso tema, né? Eu tenho dito que é a autoimagem, a autoestima e a verdade que ninguém te contou. Porque é exatamente isso, existem coisas que não foram contadas pra gente. Sabe, existem situações que aconteceram e que ninguém nunca falou nada pra nós. E qual é o propósito de tudo isso? Por que é que a gente tem feito tudo isso? Porque, na realidade, o propósito é levar vocês a identificar as distorções que nós temos da nossa imagem. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. É uma distorção muito grande que nós temos mesmo de quem nós somos. A nossa autoimagem, ela é avaliada de uma forma muito diferente daquilo que é o real, daquilo que deveria ser. Vanessa, tudo bom, querida? E quero também trabalhar com vocês a raiz da baixa autoestima, né? E poder abrir um caminho para a nossa reprogramação emocional. Acho que isso é o que tem de melhor para nós, sabe? Poder estarmos conectadas, estarmos envolvidas com aquilo que nós somos, com a nossa essência, da nossa essência para a nossa aparência, tá? Então, eu queria realmente pedir para você que você possa respirar fundo. Respirar fundo para aquele caminho que nós vamos entrar agora, tá? É exatamente isso. Eu quero que vocês estejam muito atentas aqui, olhando para mim. E eu quero também que vocês entendam que esse espaço onde não podemos performar, porque nós estamos aqui atrás de uma tela pequena, faz muitas vezes com que nós possamos nos parecer muito forte,
O tempo inteiro a gente quer mostrar fortaleza. O tempo inteiro nós queremos mostrar que nós podemos. E muitas vezes nós fazemos isso escondendo uma dor muito profunda. Uma dor que nós carregamos lá no nosso peito quando a gente se depara com o espelho. E é importante aqui porque vocês estão se vendo. Né? Vocês estão olhando para vocês. E nós não vamos falar de estética, nós não vamos falar de, sabe, aquilo que os outros avaliam. Nós vamos falar de percepção. Porque o que nos machuca não é o que a gente vê no espelho. É o que nós acreditamos sobre aquilo que nós vemos. Isso sim machuca. O espelho, ele nunca mentiu. A lente com que nós olhamos, a lente com que você se olha, sim, é que mente. Por isso é muito importante linkar isto à autoimagem. A autoimagem não é a sua aparência, é a memória emocional de quem você acredita ser. O que é que você acredita a seu respeito? Isso forma a sua autoimagem. Essa autoimagem, ela começa a ser formada lá na infância, com as frases que nós ouvimos. Muitas vezes nós ouvimos frases como: você é difícil demais. Desse jeito, ninguém vai gostar de você. Você é bonitinha, mas... E tudo que vem depois do mas marca o nosso coração, a nossa alma, como um ferro quente, como uma chancela. Aquilo fica lá dentro de nós. E aí essa autoimagem não nasce com você. Você percebe que aquilo que nós ouvimos constrói em nós a nossa autoimagem. Sabe de quem vem isso? De quem nos olhou primeiro. É dessa forma. Muitas vezes essas pessoas, elas poderiam estar feridas na sua alma. E essas feridas fizeram com que elas nos nomeassem com o momento em que ela estava. E aí nós formamos a nossa imagem por aquilo que a gente ouve. Isso é sério demais, gente. Eu quero trazer para vocês um exemplo real. Tá? Bem real mesmo. Eu atendi certa feita uma mulher linda, gente, elegante, bem-sucedida, mas ela não usava saias de forma nenhuma. Ela até olhava algumas saias, né, quando saiu a saia plissada, nossa, ela dizia, eu acho essa saia tão linda, mas ela nunca usou uma saia da juventude até a idade que ela tinha ali, uma média de 40 e poucos anos. E quando eu perguntei, mas por que você gosta tanto de saia? Você fala sobre os modelos, mas você não usa saia. E ela me contou que um ex-namorado dela, aos 17 anos, disse que ela chamava muita atenção pelas pernas e que isso era muito vulgar. O que aconteceu com ela? Ela carregava essa frase até os 40 e poucos anos, que era muito vulgar. E para ela, isso era uma verdade absoluta. Sério isso, não, gente? Ela caminhou com isso por anos. E eu vou pedir agora, para que a gente não julgue, que você feche os seus olhos um pouquinho. Vai ser bem rápido esse exercício que eu vou fazer com você. Feche os seus olhos, respire fundo e lembre-se de uma frase que você ouviu com relação à sua aparência.
esta frase até hoje ecoa aí dentro de você? De olhos fechados, pense nisso. Se veja ali bem criancinha. Se lembre quantos rótulos tentaram colocar em você. Você conseguiu pensar sobre isso? Você pode abrir os seus olhos e guarda essa memória. Guarda aquilo que veio à sua memória. Sabe que nos ensinaram que a autoestima é se amar. Ah, eu me amo. E aí, você se força a amar. A se encher de todas essas frases prontas, mas por dentro ainda você se sente insuficiente. Por quê? Porque a raiz não foi tratada. Como amar uma pessoa que eu nem conheço? Muitas vezes você não se conhece. Você é aquilo que colocaram em você. Mas e a sua essência? Você não se odeia. Você se rejeita com base nessas memórias distorcidas a seu respeito. Gente, isso é tão simples. A neurociência, toda vez que você se compara, ela diz exatamente assim: olha, se comparou com alguém, o seu cérebro ativa um sistema de defesa imediatamente. E aí ele libera cortisol, o hormônio do estresse. E o seu corpo entra em alerta. Qual é o resultado? Procrastinação, autossabotagem, medo de aparecer, medo de errar. Por quê? Porque você compara-se com outras pessoas. E hoje, com a rede social tão ativa, eu não sei de que área você é, mas quando você procura alguém da sua área, a sua mente já está tão condicionada a isso que você começa a se comparar. E dependendo daquilo que você ouviu lá na infância, você se sente mesmo, sabe, insuficiente. Sem condições, você se acha sem condições nenhuma de poder atuar na sua área. Principalmente se a sua área precisar de uma exposição. O que é que a maioria hoje precisa? As pessoas divulgam os seus trabalhos na rede social. E aí, você acha que é preguiça, mas na verdade é um corpo em alerta, tentando sobreviver a essa rejeição. Ele tá sempre alerta, aí você procrastina, você se sabota, aí você diz que depois faz, você prepara tudo, acha maravilhoso, mas na hora que vai postar, olha outro, ai, não tá bom. E eu quero agora guiar você a algo que vai ser sobrenatural para você. Fecha os seus olhos de novo. Eu falei que a gente teria algumas técnicas aqui, tá lembrado disso? Fecha o seu olho novamente. Imagine você agora com 5, 6, 7 anos. Imagine-se olhando no espelho. Imagine agora a sua versão adulta se aproximando desta criança e dizendo:
Você é suficiente. Mesmo quando você erra. Mesmo quando você não é escolhida. Você é suficiente só por existir. Vamos dizer isso? Você repete comigo aí, de olhos fechados? Se você está enxergando a sua versão criança, hoje adulta, diga para ela: você é suficiente. Mesmo quando você erra, mesmo quando você não é escolhida.